Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Mais um vídeo que o Rafael me perguntou, né? Ele me perguntou o seguinte: Adolfo, por que a quinta edição revisada traz apenas 1.400 variantes? Por que ela só traz, se você tem tantas variantes entre os manuscritos? Eu falei pra ele assim, mano, é porque assim, existem os graus de importância de variante textual. Como assim, Adolfo? Você tem variante, cara, que ela não influi em nada. Então o que acontece? Como você tem a quinta edição revisada e ela tem um viés mais para o tradutor bíblico que está preocupado em exegese, eles selecionaram as 1.400 variantes que talvez tenha alguma influência exegética. Então, por exemplo, você tem o Nestlé Aland trazendo cerca de 10.000 variantes textuais. Mas por que o Nestlé Aland traz 10.000 variantes textuais? Porque ele é um tipo de texto grego formatado para aquele acadêmico, para quem está interessado em fazer crítica textual. Já a quinta edição revisada, ela foi desenvolvida não com esse viés, ela foi desenvolvida com viés de tradução bíblica, com viés de exegese. Né? Por quê? Porque o primeiro passo da exegese é a crítica textual. O primeiro passo que deve se dar para fazer qualquer coisa é a reconstrução do texto. Né? Isso é no Novo Testamento, isso é em filosofia, isso é no texto hebraico, isso, qualquer coisa. Mas no caso de um livro antigo como o Novo Testamento grego ou a Bíblia hebraica, você precisa fazer a questão da crítica textual. Então o que acontece? A quinta edição revisada ela tem um viés diferente do Nestlé Aland. O Nestlé Aland está 10.000 variantes, a quinta edição revisada ela só traz 1.400. Que vão ser as variantes que têm um enfoque mais importante na exegese, sendo que nenhuma delas traz variante nenhuma. Assim, que afete o texto bíblico em si, tá? Então, é basicamente isso, não tem muito o que falar. Então o que acontece? Você tem variantes, cara, que assim, troca de uma letra. Por exemplo, camelum, camilum. Camelum, camelo. Camilum, nó. Você tem uma variante textual lá em Mateus falando sobre camelum, camilum. A pergunta é, qual é o efeito exegético que isso afeta o texto? Um camelo passar para o fundo de uma agulha? Um nó passar para o fundo de uma agulha? E aí? Viu? Que pelo menos um texto... Cara, teve um vídeo meu, as variantes textuais do Novo Testamento em que afetam o Novo Testamento. Por exemplo, teve um vídeo que eu gravei muito tempo atrás que eu apresentei variante textual no nome de Davi, variante textual no nome de Joás, por aí vai. Então você tem um monte de variantes textuais, mas que elas não têm peso quase que nenhum. E dentre todas essas variantes textuais que existem, apenas 1% vão trazer uma importância grande. E qual que é esse 1%? Está na quinta edição revisada. De todas as variantes da quinta edição revisada, cara, eu considero uma meia dúzia, assim, que você vai ter dificuldade de definir. Né? Que você vai ter dificuldade, você vai ter mais treta. Por exemplo, Apocalipse 22, verso 14, final longo de Marcos, perícope da mulher adúltera, de 1 Timóteo 3,6... mais umas 4 ou 5 variantes que eu acho que assim, tipo, a gente vai sair no braço mesmo, assim, discutir. Mas cara, essas são as mais importantes de 1.400 e as 1.400 são as mais importantes, as mais exegéticas que tem. Entendeu? Então, basicamente é isso, não tem segredo, né? Você vai ter outros livros com mais aparato crítico, com mais análise, por aí vai. Só que as mais importantes, podemos dizer que estão na quinta edição revisada. As 1.400 com mais importância. As mais importantes. E aí você pega elas e faz uma exegese delas. Você vai ver que nenhuma ou quase nenhuma delas traz uma mudança, uma alteração dogmática na fé, na sua fé, na Bíblia que você utiliza, entende? Então, cara, é por isso que eu confio no Novo Testamento. 1% desse 1% das variantes, quase nenhum deles, eu vou dizer que nenhum deles traz uma mudança doutrinária. Na pior das hipóteses, tire o final longo de Marcos, tire a perícope da mulher adúltera,
Tire mais 20 versos do Novo Testamento ali. 20 não, mais 16 versos, que tem 4 que não constam na maioria dos manuscritos. Tire 16 versos. Eu te falo, nenhum deles afeta a doutrina, a remoção deles. É claro que eu entendo que esses versos eles fazem parte da Bíblia Sagrada, porque eles têm alguma atestação antiga e tal. Então, aí eles constam no texto majoritário, na maioria dos manuscritos e por aí, mas isso é uma outra discussão. Mas entenda que a Bíblia que você tem em mãos, seja ela quinta edição revisada, seja ela um texto majoritário, não importa, a doutrina está intacta, ok? Mas 1% desse 1%, quase nenhuma delas tem um peso exegético profundo. Eles escolheram as 1400 com maior peso exegético porque existe todo um trabalho que tem que ser feito, uma boa observação. A quinta edição revisada ela traz muito mais informação no aparato crítico sobre cada variante com relação ao Nestlé. Então isso aí ajuda muito, tá? Mas é apenas isso aí mesmo, cara. Não tem segredo, não tem nada. É isso aí. O Rafael estava me perguntando algumas coisas sobre tabelas de crítica textual. Então eu falei, não, velho, você tem esse monte de variante aí, mas 1% é notado na quinta edição. Até dei um exemplo para ele. Procura no texto majoritário, Apocalipse 3, Mateus 3:11. Procura na quinta edição revisada, Mateus 3:11, a variante. Não vai ter no texto na quinta edição revisada. Por quê? Porque os editores não acharam importante essa variante textual. No texto majoritário você já tem ela mostrando ali a omissão de Pir, Caetopir. Eu tenho um vídeo sobre isso aí. Então você tem essa construção, essa formatação, ok? Mas veja, as mais importantes de exegese estariam aí na quinta edição revisada, e nem todas elas trazem nenhuma delas praticamente traz uma mudança doutrinária. Talvez você ligue sua exegese com outros textos e por aí dependendo da variante, isso aí é natural, normal, mas que afete a doutrina, zero. Até o próximo vídeo, fique com Deus, Deus abençoe seus estudos.